Quando aceitei o emprego de vigia noturno naquele hospital antigo, sabia que não seria o trabalho mais glamouroso do mundo. Mas, depois de meses de dificuldades financeiras, a ideia de um salário fixo me pareceu uma tábua de salvação. O prédio era uma estrutura velha, com corredores intermináveis e salas que pareciam não ver uma reforma há décadas. Já no primeiro dia, notei que havia algo estranho naquele lugar, mas tentei ignorar. Quem sabe era só minha cabeça, cansada de tanto pensar em problemas, pregando peças. Assim que entrei no hospital, um cheiro de mofo me atingiu. As paredes amarelas e descascadas, iluminadas por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando, contribuíam para o clima opressor. Meu supervisor, um homem de meia-idade com um olhar cansado, me mostrou o básico: a sala de segurança, os corredores principais e, por fim, um corredor desativado. Ele me disse que aquele corredor não era usado há anos e que eu não precisava me preocupar com ele. Mas foi impossível ignorar o arrepio que subiu pela minha espinha ao passar por ali. O lugar parecia diferente do resto do hospital. O silêncio era pesado, quase sufocante, e a escuridão parecia mais densa, como se escondesse algo que não queria ser descoberto. Naquele momento, não dei muita importância. Afinal, era só meu primeiro turno, e eu estava tentando me adaptar. O que eu não sabia era que aquela sensação de desconforto seria só o começo. Nas primeiras horas, a noite correu tranquila. Andei pelos corredores, conferi as portas e as janelas, e tomei um café na sala de segurança. Tudo parecia estar em ordem, mas não conseguia tirar o corredor desativado da cabeça. Algo naquele lugar me deixava inquieto. Então, durante uma das rondas, comecei a notar coisas estranhas. Primeiro, foram as luzes. Elas piscavam de maneira irregular, especialmente perto do corredor desativado. Depois, uma porta que eu tinha certeza de ter fechado apareceu entreaberta. Fui até lá para conferir, mas não encontrei nada de anormal. Pensei que poderia ser apenas o vento, ou talvez uma fechadura solta. Mas então, ouvi um som que me fez congelar. Era como o arrastar de correntes. Um som metálico que ecoava pelos corredores silenciosos. Parecia vir exatamente do corredor desativado. Fiquei parado por alguns segundos tentando entender o que estava acontecendo. Meu coração disparou e, por um momento, pensei em voltar para a sala de segurança e esquecer o que tinha ouvido. Mas a curiosidade falou mais alto. Decidi me aproximar do corredor, mesmo com o medo crescendo dentro de mim. As luzes ali estavam mais fracas, e a escuridão parecia me envolver à medida que eu avançava. O som das correntes continuava, cada vez mais claro, mas quando cheguei ao final do corredor, não havia nada. Voltei para a sala de segurança com a sensação de que algo estava muito errado naquele lugar. Naquela noite, o corredor desativado deixou de ser apenas um detalhe estranho e se tornou uma obsessão na minha mente. Depois daquela noite, o corredor desativado não saía da minha cabeça. A cada turno, algo novo acontecia. As luzes que piscavam, o som das correntes e aquela porta entreaberta pareciam estar me convidando para investigar. Eu sabia que deveria ignorar, mas era como se algo maior estivesse me puxando para lá, como se o próprio hospital estivesse vivo, tentando me mostrar um segredo que eu não podia evitar. Finalmente decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Durante uma das rondas, me aproximei do corredor novamente. Dessa vez, o silêncio era ainda mais intenso. Cada passo ecoava, e o frio no ar parecia cortar minha pele. Havia algo estranho ali, algo que eu não conseguia explicar. Conforme me aproximava do final do corredor, aquela mesma porta entreaberta chamou minha atenção. Com a mão tremendo, empurrei a porta e entrei. O cheiro de mofo e poeira era sufocante, e o ambiente estava mergulhado na escuridão. Acendi minha lanterna e iluminei o local. Era uma sala pequena e velha, com paredes manchadas e rachaduras por toda parte. No centro da sala, uma cama de ferro enferrujado estava coberta por correntes. Senti um calafrio percorrer minha espinha. No entanto, não havia mais nada ali. Nenhum sinal de vida, nenhum som, além do meu próprio coração batendo forte no peito. A sensação de que algo estava errado só aumentou. Olhei em volta
tentando entender por que aquela sala estava ali, escondida e esquecida. Algo me dizia que eu não deveria estar naquele lugar, mas não consegui me afastar. Saí da sala com uma estranha sensação de que tinha encontrado uma parte de um quebra-cabeça muito maior e muito mais sinistro. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. As correntes que ouvi antes pareciam mais altas, como se estivessem se aproximando de mim. As luzes continuavam a piscar, e o frio no corredor desativado era quase insuportável. Mas o pior ainda estava por vir. Eu não conseguia tirar aquela sala da cabeça. Precisava voltar lá. Precisava entender o que estava acontecendo. Naquela noite, fiz minha ronda mais cedo do que o normal, com a intenção de voltar ao corredor desativado. Quando cheguei, o ambiente parecia diferente, como se estivesse esperando por mim. A porta estava entreaberta, exatamente como antes. Respirei fundo e entrei na sala. Assim que passei pela porta, o ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado, quase como se estivesse sendo comprimido. O som das correntes era claro e distinto, mas eu não conseguia ver nada. De repente, senti uma presença atrás de mim. Meu coração quase parou. Virei-me lentamente e, à luz fraca da lanterna, vi algo que me fez perder o fôlego. Ali, ao lado da cama, estava uma figura pálida, com olhos fundos e vazios. A aparência do paciente era aterrorizante, vestido com um uniforme hospitalar antigo, sujo e rasgado. Ele estava acorrentado à cama e suas mãos tremiam enquanto ele sussurrava algo que eu não conseguia entender. A voz era fraca, mas carregada de desespero. Tentei recuar, mas meus pés pareciam colados ao chão. A figura levantou os olhos e me encarou, como se estivesse implorando por ajuda. "Por favor, me ajude", ele sussurrou, e naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu sabia que estava lidando com algo muito além do que poderia imaginar. Saí correndo da sala, com o som das correntes ecoando em meus ouvidos, e só parei quando estava de volta à sala de segurança. Mas mesmo ali, em segurança, sabia que aquela visão não me deixaria em paz. O hospital havia me mostrado um segredo, e agora eu precisava decidir o que fazer com ele. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. O rosto do paciente acorrentado, seu sussurro desesperado, não saíam da minha cabeça. Eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo naquele hospital, então comecei a pesquisar. Passei horas no arquivo do hospital, procurando por qualquer informação que pudesse me ajudar a entender o que eu havia visto. Foi aí que encontrei um antigo registro, escondido entre documentos empoeirados. Era um relato de décadas atrás, sobre um paciente internado na ala psiquiátrica do hospital. O paciente, segundo o documento, sofria de delírios violentos e foi acorrentado a uma cama como medida de segurança. O que me chocou foi descobrir que, durante uma crise, o paciente foi trancado em um quarto desativado e esquecido. A equipe médica, por algum motivo, nunca voltou para liberá-lo. Ele morreu de fome e sede. Acorrentado à cama, seu corpo só foi descoberto anos depois, quando o hospital decidiu desativar aquele corredor. O horror daquela descoberta me atingiu como um soco no estômago. Eu percebi que o espírito daquele paciente ainda estava preso naquele quarto e que ele precisava de ajuda para encontrar a paz. Mas como eu poderia ajudar uma alma que estava presa por correntes invisíveis, amarrada ao hospital e à sua própria tragédia? Com essa pergunta em mente, decidi que iria libertar o espírito de alguma forma. Eu precisava voltar ao quarto e fazer o que fosse necessário para dar descanso àquela alma. A ideia de enfrentar aquilo de novo me enchia de medo, mas eu sabia que não poderia deixar as coisas como estavam. O hospital já havia consumido a vida daquele paciente e eu não queria ser a próxima vítima. Naquela noite, eu sabia que não seria uma ronda comum. Enquanto me preparava para voltar ao corredor desativado, sentia um misto de determinação e terror. Meu plano era simples. Eu iria até o quarto, enfrentaria o que quer que estivesse lá e tentaria libertar o espírito do paciente. Quando entrei no corredor, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado do que nunca,
e as sombras nas paredes pareciam se mover sozinhas. A cada passo, o som das correntes ficava mais alto, como se ecoassem por toda a estrutura do hospital. Eu sabia que não havia mais volta. Ao chegar à porta, respirei fundo e entrei na sala. O quarto estava exatamente como eu lembrava. A cama de ferro enferrujado no centro, coberta pelas correntes, e o cheiro de mofo impregnando o ar. Mas dessa vez, algo estava diferente. As correntes pareciam vivas. Elas se moviam lentamente, como se tivessem vontade própria. Senti uma presença atrás de mim, e quando me virei, lá estava ele novamente, o paciente. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de desespero, e seus olhos, vazios e sem vida, pareciam implorar por libertação. Decidi que era agora ou nunca. Me aproximei da cama e tentei puxar as correntes, mas elas estavam incrivelmente pesadas, como se estivessem presas ao chão por algum poder invisível. Foi então que senti algo frio e metálico se enrolando em meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma das correntes se movendo sozinha, como se estivesse me prendendo. Antes que eu pudesse reagir, outras correntes começaram a se enrolar ao redor do meu corpo, puxando-me em direção à cama. O espírito do paciente, que eu estava tentando ajudar, agora me olhava com uma expressão quase triunfante. Eu lutei, tentei me soltar, mas era inútil. As correntes me puxavam com força, e eu sentia a escuridão me engolir. Minha visão ficou turva, e o último som que ouvi foi o eco das correntes se fechando ao meu redor. E então, tudo ficou escuro. A escuridão me envolveu de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. Não era apenas a falta de luz. Era como se toda a esperança, toda a vida, estivesse sendo sugada de mim. Quando finalmente recuperei a consciência, percebi que não estava mais no hospital, ou pelo menos não no hospital que eu conhecia. O quarto onde me encontrava era o mesmo em que havia visto o paciente acorrentado, mas agora estava diferente. As paredes, antes manchadas e rachadas, estavam cobertas por uma camada grossa de mofo. O ar era sufocante, e as correntes, que antes apenas pendiam da cama, agora estavam firmemente presas ao meu corpo. Eu tentei me mexer, mas era inútil. As correntes me seguravam com uma força impossível de se livrar. Olhei em volta, desesperado, e foi então que o vi. O paciente, agora livre das correntes, estava de pé diante de mim. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma mistura de alívio e tristeza. Ele se aproximou, e eu podia sentir a frieza que emanava de sua figura. "Obrigado", ele sussurrou, com uma voz que parecia ecoar pelas paredes do quarto. A compreensão me atingiu como um choque. Ao tentar libertá-lo, eu havia assumido seu lugar. Agora eu estava preso naquele quarto, acorrentado, enquanto ele finalmente estava livre. O horror da situação era sufocante, mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de aceitação. Eu tinha entrado naquele hospital sem saber o que me esperava, e agora fazia parte de sua história sombria. O tempo passou de uma maneira que eu não conseguia entender. Dias, semanas, meses. Eu não sabia. O hospital continuava a operar como se nada tivesse acontecido, mas eu estava lá, uma nova alma presa naquele quarto esperando por algo ou alguém. Talvez um novo vigia curioso que, como eu, seria atraído pelo mistério e pelo desconhecido. E assim, o ciclo continuaria, com o hospital mantendo seu segredo sombrio bem guardado nas profundezas de seus corredores esquecidos. Enquanto estava ali, acorrentado e sem esperança de escapar, uma última reflexão cruzou minha mente. Algumas portas nunca deveriam ser abertas, e alguns mistérios, por mais que instiguem nossa curiosidade, são destinados a permanecer nas sombras. O hospital tinha ganhado outra alma, e eu, assim como o paciente antes de mim, seria mais um na longa lista de vítimas daquele lugar amaldiçoado. Naquela madrugada, tudo parecia calmo, até demais. As ruas desertas refletiam o brilho amarelado dos postes, e o único som era o das minhas botas tocando o asfalto frio. A cidade tinha um silêncio quase desconfortável, o tipo de silêncio que faz a gente pensar que algo está fora do lugar, mesmo que não tenha nada de anormal à vista. Eu já estava acostumado com isso,
mas aquela noite parecia diferente. Enquanto eu passava pela cafeteria da esquina, um lugar que eu conhecia bem por sempre estar fechado àquela hora, algo chamou minha atenção. As luzes estavam acesas. Parei imediatamente. Não fazia sentido. Já eram quase 3 da manhã, e aquele lugar costumava fechar às 10 em ponto. Fiquei parado por um instante, observando pelas janelas. Nenhum movimento lá dentro, nenhuma sombra, nada. Mas as luzes continuavam acesas, iluminando as mesas vazias e a pequena bancada de café. Algo me dizia que eu deveria verificar. Abri a porta lentamente. O sino pendurado em cima fez um barulho agudo, como se estivesse me avisando para não entrar. Mas era meu trabalho. Entrei com cautela, meus sentidos aguçados para qualquer coisa fora do normal. O ambiente estava frio, quase como se o ar-condicionado estivesse no máximo, o que era estranho para uma madrugada de inverno. O cheiro de café velho ainda pairava no ar, misturado com algo que eu não conseguia identificar. Foi então que eu ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do porão da cafeteria. Parecia um arranhão leve, seguido de uma respiração lenta e controlada. Meu coração acelerou, mas eu continuei firme. Desci as escadas devagar, minha lanterna iluminando cada degrau como se estivesse descendo para um lugar desconhecido. Cada passo fazia o som ficar mais claro, mais próximo. O porão estava escuro e frio, um lugar onde ninguém deveria estar àquela hora. A lanterna tremia levemente na minha mão, mas eu mantinha o foco. A respiração que eu ouvia vinha de uma antiga saída de ar, bem no fundo do cômodo. Me aproximei com cuidado, tentando não fazer barulho. O ar parecia mais pesado ali embaixo, como se cada inspiração fosse um esforço. Foi quando eu vi. A saída de ar estava semi-aberta, e bem ali, quase tocando a grade, uma luva preta se movia devagar. Aquela visão me paralisou por um segundo. Quem estaria ali dentro? E por quê? Minha mente disparou com perguntas, mas eu sabia que precisava agir rápido. Dei um passo à frente, pronto para tentar alguma coisa, mas, num piscar de olhos, a luva sumiu. O som da respiração parou, e tudo que restou foi o silêncio opressor do porão. Fiquei ali, parado, tentando entender o que acabará de acontecer. Tudo parecia tão surreal, como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Olhei ao redor procurando pistas, mas não havia sinais de arrombamento, nada que indicasse que alguém tinha passado por ali. Subi de volta para a cafeteria com a mente a mil, pensando em como algo tão estranho poderia acontecer sem deixar vestígios. Liguei para a central e relatei o que tinha visto, mas enquanto falava, eu já sabia que ninguém entenderia o que tinha se passado ali. Depois de relatar o incidente, eu permaneci na cafeteria esperando reforços. O lugar, que antes parecia apenas estranho, agora tinha se tornado inquietante. Cada pequeno barulho, cada ranger de madeira, parecia amplificar o mistério daquele porão. Minha mente não conseguia se desvencilhar da imagem da luva preta sumindo na escuridão dos dutos de ar. Era como se a pessoa estivesse me observando, esperando o momento certo para desaparecer. Quando a equipe de investigação chegou, vasculhamos o porão de cima a baixo. Os dutos de ventilação eram apertados, mas passíveis de alguém magro e ágil. Revistamos tudo, tentando encontrar qualquer indício de que alguém tinha se esgueirado por ali. Nada. Nenhum rastro de poeira fora do lugar, nenhuma pegada, nada que pudesse explicar o que eu tinha visto. A saída de ar que estava semi-aberta foi verificada, e confirmaram que não havia sinais de que tivesse sido usada recentemente. Tudo indicava que eu tinha imaginado, mas eu sabia o que tinha visto. Aquela luva, aquela respiração. Algo ou alguém tinha estado ali. Perguntei ao gerente da cafeteria se ele sabia de algo que pudesse justificar as luzes acesas e o porão aberto, mas ele também estava perplexo. Contou que, horas antes, tinha trancado tudo como sempre fazia. Nenhum funcionário tinha ficado para trás, e ele jurava que ninguém tinha chave além dele. A investigação continuou por mais algum tempo, mas nada de relevante foi encontrado. A equipe de perícia revisou as gravações das câmeras de segurança da cafeteria e, para surpresa de todos, não havia nada de estranho. As imagens mostravam um lugar vazio, como se eu fosse a única pessoa a entrar ali naquela noite. A figura que eu vi nos dutos não aparecia em nenhuma das câmeras. Parecia que tudo se resumia à minha palavra contra o silêncio assustador daquele lugar. Com o passar dos dias, o caso foi sendo lentamente arquivado como inconclusivo. Eu não conseguia tirar a situação da cabeça, revivendo cada segundo daquela noite em detalhes. Para os meus colegas, era apenas mais uma ocorrência bizarra que não deu em nada. Mas para mim, aquilo era um mistério que me assombrava. Voltei à cafeteria algumas vezes,
sempre com a esperança de encontrar alguma pista que tivesse passado despercebida. Mas, em cada visita, o lugar parecia cada vez mais normal, como se a escuridão daquela noite fosse apenas um pesadelo distante. A cafeteria continuou funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os clientes voltaram a encher as mesas, e o lugar recuperou seu movimento habitual. Mas para mim, cada vez que passava por ali durante as patrulhas, um arrepio percorria minha espinha. Sempre me perguntava quem ou o que poderia ter se escondido naquele porão. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou completamente, e eu sempre me pegava olhando para as saídas de ar, esperando ver algo que provasse que eu não estava louco. Os dias viraram semanas, e o caso foi desaparecendo dos relatórios. No fundo, eu sabia que o mistério da cafeteria nunca seria resolvido. A sensação de impotência era sufocante, e eu acabei aceitando que algumas coisas simplesmente não têm explicação. Mas, sempre que passo por aquele lugar, algo dentro de mim ainda espera ver a luva preta emergindo novamente, como um lembrete de que o desconhecido está sempre à espreita, mesmo nas noites mais tranquilas. Sabe quando você aceita um trabalho novo achando que vai ser tranquilo? Foi exatamente isso que pensei quando me ofereceram o cargo de vigilante noturno naquele museu antigo no centro da cidade. O prédio era imenso, cheio de história e artefatos valiosos, e a ideia de passar as noites em silêncio, longe da confusão do mundo lá fora, parecia ideal. Sem trânsito, sem gente me enchendo a paciência, apenas eu e aquelas relíquias antigas. Na minha primeira noite, o curador, um senhor já de idade com uma expressão séria, me mostrou o lugar. Não tem muito segredo, ele disse, com aquela voz rouca que só quem fuma há décadas tem. É só fazer a ronda a cada hora e garantir que tudo esteja no lugar. Mas, cuidado com a sala das estátuas. Ele deu uma risadinha meio sem graça, como se estivesse tentando fazer uma piada, mas eu não achei graça nenhuma. A sala das estátuas ficava nos fundos do museu, quase sempre às escuras, com as luzes de segurança mal funcionando. Mas, sinceramente, achei que aquilo era só um aviso para me manter atento. Afinal, quem vai ter medo de uma estátua? Naquele momento, eu não fazia ideia do que estava por vir. Na segunda noite, comecei a notar que algo estava diferente. Eu passei pela sala das estátuas e, ao voltar alguns minutos depois, tive a impressão de que uma delas, uma figura alta esculpida em mármore, estava em uma posição ligeiramente diferente. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei. Talvez fosse o cansaço, ou quem sabe, só um truque da luz. Mas então aconteceu de novo. Na terceira ronda, a mesma estátua parecia estar olhando diretamente para mim. Aquilo me deu um arrepio na espinha, mas tentei ignorar. Não sou do tipo que se assusta fácil, mas tinha algo naquela figura de mármore que não me deixava em paz. Cada vez que eu passava por ela, sentia como se estivesse sendo observado. E o mais estranho, a expressão da estátua parecia mudar. Como se cada vez que eu a olhasse, o rosto estivesse ligeiramente diferente, mais focado em mim. Naquela noite, voltei para casa com aquela sensação incômoda. Tentei tirar a estátua da cabeça, mas as imagens dela continuavam voltando. Será que estava enlouquecendo? Ou será que havia algo de verdade naquela história bizarra do curador? Na terceira noite, minha curiosidade já tinha vencido o medo. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo com aquela estátua e precisava entender o que era. Quando cheguei ao museu, resolvi investigar mais a fundo. Comecei a fazer perguntas ao curador, mas ele se esquivava, como se não quisesse falar sobre o assunto. Ah, são só velhas histórias, coisas que as pessoas inventam, ele disse, sem me olhar nos olhos. Mas eu não estava convencido. Decidi passar mais tempo observando a estátua durante minhas rondas. Quando o museu fechou, peguei uma lanterna e voltei à sala das estátuas. A estátua que vinha me incomodando era de um homem, com uma expressão solene, mas havia algo de perturbador em seus olhos. Pareciam vivos. Comecei a pesquisar sobre as origens daquela peça. Encontrei alguns documentos antigos nos arquivos do museu.
Descobri que a estátua tinha sido esculpida em homenagem a um homem que desapareceu misteriosamente muitos anos atrás. Nenhum registro de seu corpo foi encontrado, apenas uma nota mencionando que ele tinha sido uma figura influente na cidade. Aquilo só aumentou meu interesse e minha preocupação. Eu sabia que deveria deixar isso para lá, mas não consegui. Alguma coisa dentro de mim precisava saber a verdade. Naquela noite, decidi que não deixaria a estátua fora de vista. Fiz todas as minhas rondas, mas sempre voltava para aquela sala, como se algo me puxasse para lá. E então aconteceu. Eu estava observando a estátua de perto, quase desafiando-a a se mover, e ela o fez. Primeiro, foi sutil. Os olhos, que antes pareciam vazios, de repente fixaram-se nos meus. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas não consegui me mover. Em seguida, os lábios da estátua começaram a se curvar, formando um sorriso macabro. Um sorriso que não estava lá antes. Meu coração disparou. Tentei me afastar, mas parecia que o chão estava me segurando, como se estivesse grudado. Quanto mais eu lutava para me afastar, mais a estátua parecia se aproximar, sem mover 1 centímetro. A sensação de que aquilo era um pesadelo tomou conta de mim, mas eu sabia que era real. Eu estava ali, sozinho, frente a frente com algo que não deveria existir. Finalmente, consegui me mexer, saindo da sala e trancando a porta atrás de mim. Mas o som da respiração pesada e aquele sorriso maldito ficaram gravados na minha mente. Não sabia como, mas aquela estátua estava viva, de algum jeito. E agora, eu tinha certeza de que minha vida estava em perigo. Após aquela noite aterrorizante, minha mente estava a mil. Eu sabia que precisava fazer algo. A estátua estava viva de alguma forma, e isso não podia continuar. Eu não podia simplesmente abandonar o emprego e fingir que nada estava acontecendo. Algo me prendia àquele museu, algo mais forte que o medo. Na noite seguinte, fui preparado. Levei um martelo grande, o único objeto que consegui encontrar que poderia causar algum dano à estátua. A ideia de destruir uma obra de arte me incomodava, mas a ideia de ser consumido por ela era ainda pior. Assim que o museu fechou, fui direto para a sala das estátuas. O lugar estava mais sombrio do que nunca, como se as sombras fossem mais densas, mais vivas. E lá estava ela, no centro da sala, me esperando. A expressão no rosto da estátua tinha mudado novamente. Não era mais apenas um sorriso macabro, mas algo mais desafiador, quase como se soubesse o que eu estava prestes a fazer. Respirei fundo e me aproximei lentamente, o martelo firme nas mãos. No instante em que levantei o martelo para golpear, senti o ar ao meu redor se tornar pesado, como se uma força invisível estivesse tentando me impedir. Mas eu não podia parar. Com toda a minha força, desci o martelo sobre a estátua. O som que saiu foi indescritível. Não era o som de mármore quebrando, mas algo muito mais profundo, como um grito abafado. A estátua começou a rachar, mas ao invés de desmoronar, ela se moveu. Não sei explicar como, mas de repente eu estava cara a cara com ela, e seus olhos estavam queimando com uma luz sinistra. No momento em que os olhos da estátua brilharam, tudo ao meu redor pareceu desaparecer. A sala sumiu, e eu me vi mergulhado em escuridão total. Senti meu corpo ser puxado, como se estivesse sendo sugado para dentro da estátua. Tentei lutar, mas era inútil. Cada movimento meu só parecia acelerar o processo. Minha visão começou a se turvar, e um frio insuportável tomou conta de mim. Não havia mais resistência, só a aceitação de que aquilo era o fim. Aos poucos, a escuridão me envolveu completamente, até que não restasse nada. Quando acordei, não havia luz, não havia som, apenas a sensação de estar preso. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Eu estava dentro dela. Eu era parte da estátua agora, condenado a ficar ali para sempre, preso em meu próprio corpo de mármore. Enquanto isso, do lado de fora, o museu continuava sua rotina diária, como se nada tivesse acontecido. O curador, talvez ciente do que realmente havia ocorrido, trancou a sala das estátuas, mas sabia que aquilo era apenas uma precaução temporária. A estátua, agora com uma expressão de triunfo, esperava pacientemente por sua próxima vítima.
E assim, o ciclo de terror estava destinado a continuar. Desde que aceitei esse trabalho como vigilante noturno, minha vida tomou um rumo diferente. Não que eu esperasse grandes emoções, afinal, meu objetivo era justamente o oposto: paz e tranquilidade. Esse prédio empresarial, moderno e cheio de vidro, parecia o lugar ideal para isso. Durante o dia, ele é movimentado, cheio de gente indo e vindo. Mas à noite, ele se transforma. E foi nesse silêncio que eu comecei a perceber que algo não estava certo. As primeiras noites foram normais, até monótonas. Caminhava pelos corredores, verificava as portas, e tudo parecia estar em seu devido lugar. Mas a sensação de que algo me observava, de que eu não estava sozinho, foi crescendo aos poucos. Não era uma presença física, mas sim algo mais sutil, como um peso no ar, um frio na espinha que me fazia questionar se estava realmente sozinho. E então vieram os espelhos. Esses espelhos enormes, que cobrem as paredes de quase todos os andares, passaram a me incomodar. Havia algo neles, algo errado que eu não conseguia explicar. Na primeira vez que percebi, achei que era apenas cansaço. Olhei para o meu reflexo e, por um segundo, tive a sensação de que ele não estava sincronizado comigo. Balancei a cabeça, ri de mim mesmo e segui em frente. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E na noite seguinte aconteceu de novo. O reflexo parecia diferente. Não era um erro óbvio. Nada que alguém notaria à primeira vista. Era mais uma sensação, um atraso mínimo nos movimentos. Como se o reflexo estivesse decidindo por conta própria o que fazer. E isso me deixou inquieto. Comecei a evitar passar pelos espelhos, mas isso era praticamente impossível. Eles estavam em toda parte, refletindo cada passo que eu dava, cada movimento, cada olhar de dúvida. No terceiro dia não consegui mais ignorar. Estava verificando um dos andares superiores quando senti que o reflexo no espelho, ao fundo do corredor, não estava apenas me copiando. Ele parecia estar me observando, quase me analisando. Parei de andar e fiquei ali, encarando meu próprio reflexo, esperando que ele fizesse algo. Nada aconteceu, claro, mas a sensação não foi embora. Era como se ele estivesse apenas esperando o momento certo. Decidi que precisava investigar. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Talvez estivesse só cansado ou estressado. Mas, e se não fosse? E se houvesse algo mais? Com essas perguntas martelando na minha cabeça, me preparei para a noite seguinte. Eu não sabia o que encontraria, mas tinha decidido que não deixaria aquele prédio, ou seja lá o que estivesse nele, me vencer. Na noite seguinte, comecei minha ronda com um propósito diferente. Eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo com aqueles espelhos. Algo me dizia que aquilo era apenas o começo, que havia muito mais por trás daquela sensação estranha. Decidi começar pelos andares superiores, aqueles que geralmente são menos usados, e que por isso me pareciam mais misteriosos. Enquanto subia pelos corredores, comecei a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. As luzes pareciam mais fracas, o ar mais pesado. Havia portas que eu não me lembrava de ter visto antes, e os corredores, embora familiares, pareciam mais longos, quase como se estivessem se esticando à medida que eu andava. A cada passo, o desconforto aumentava. Foi então que cheguei a um corredor que eu tinha certeza de que não estava lá antes. Era mais estreito, com paredes de concreto nu, sem a decoração moderna dos outros andares. No fim do corredor, havia uma única porta, pesada e antiga, destoando completamente do estilo do prédio. Senti um arrepio, mas continuei. A curiosidade já havia superado o medo. Antes de abrir a porta, olhei para o espelho que estava ao lado. O reflexo parecia normal, mas por dentro, eu sabia que algo estava errado. Meu reflexo parecia expectante, como se estivesse me esperando fazer algo. Respirei fundo e girei a maçaneta. A porta rangeu ao abrir, revelando um escritório antigo, completamente empoeirado, como se não fosse usado há décadas. E lá dentro, no fundo da sala,
Um grande espelho de moldura dourada refletia a sala inteira, mas com uma diferença. Meu reflexo estava ali, parado, me encarando com uma expressão que não era minha. Fiquei paralisado na entrada da sala, meu coração batendo descontrolado. Aquilo não fazia sentido. Como meu reflexo podia estar lá, me encarando daquele jeito, enquanto eu ainda estava do lado de fora? A única explicação possível, por mais absurda que fosse, era que eu não estava lidando apenas com um reflexo. Havia algo mais, algo que eu não conseguia entender. Quando finalmente entrei na sala, a porta se fechou sozinha atrás de mim, com um estrondo. Me virei instintivamente, tentando abrir, mas estava trancada. Voltei a olhar para o espelho, e foi então que meu reflexo sorriu. Não era um sorriso amigável, mas algo sombrio, quase malicioso. Meus pés pareciam grudados no chão, e por um momento, me perguntei se estava sonhando. O reflexo deu um passo à frente dentro do espelho, enquanto eu continuava imóvel. Ele se aproximou da superfície, como se quisesse sair dali, e então, quando estava quase tocando o vidro, sua expressão mudou. O sorriso desapareceu, dando lugar a um olhar de pura maldade. E naquele instante eu soube. Aquele não era eu. Era outra coisa, algo que estava preso ali dentro e que agora queria sair. Lentamente, comecei a entender o que estava acontecendo. Aquele reflexo não era meu, mas sim de um espírito que estava preso naquele prédio, talvez desde a morte do antigo dono. Ele queria sair, e para isso, precisava de alguém para tomar o lugar dele no espelho. Era um espírito vingativo, e eu tinha caído direto na armadilha dele. Sem saber o que fazer, tentei não demonstrar o medo que sentia, mas era tarde demais. O espírito sabia que eu estava vulnerável, e no fundo, eu sabia que sair daquela sala não seria tão simples assim. Eu me vi preso naquela sala, encarando meu reflexo que, agora, não era mais meu. O espírito estava ali, tão real quanto a própria sala empoeirada. Senti o ar ficando mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra mim. Meu coração batia acelerado, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava manter a calma, ou tudo estaria perdido. Comecei a andar pela sala, tentando entender mais sobre o que estava acontecendo. Havia papéis velhos espalhados por uma mesa antiga, e todos pareciam estar cobertos por uma camada espessa de poeira. Encontrei um velho caderno de anotações, que parecia pertencer ao antigo dono do prédio. As páginas estavam amareladas, e a tinta quase desbotada, mas ainda consegui ler o que estava escrito. As palavras falavam sobre um projeto ambicioso, algo que o antigo dono planejava fazer para garantir que sua presença seria eterna. Mas houve um acidente. O caderno mencionava um espelho especial, um artefato que ele havia trazido de uma viagem ao exterior, acreditando que tinha poderes sobrenaturais. O que ele não sabia, ou talvez soubesse e ignorou, era que o espelho tinha uma maldição. Qualquer um que tentasse usar seus poderes acabaria preso para sempre dentro dele. Enquanto lia, as palavras começaram a fazer sentido. Aquele espírito não era apenas uma vítima. Ele era o próprio dono do prédio, que tinha sido tragado para dentro do espelho por causa de sua ganância. Agora, ele estava preso ali, e a única maneira de escapar era trocar de lugar com alguém. E esse alguém, obviamente, era eu. Minha mente corria, buscando uma solução. Como eu poderia sair daquela situação? Destruir o espelho parecia uma opção. Mas, e se isso não funcionasse? E se isso só piorasse as coisas? O desespero começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que não podia me deixar dominar pelo medo. Se o espírito sentisse que eu estava fraco, seria o fim. Depois de ler o caderno e entender melhor o que estava acontecendo, tomei uma decisão. Eu não podia deixar aquele espírito vencer. Precisava enfrentá-lo, mesmo que isso significasse arriscar minha própria vida. Respirei fundo, fechei o caderno e me virei para encarar o espelho novamente. O espírito dentro do espelho continuava me observando, mas agora com uma expressão diferente, quase impaciente. Ele sabia que eu estava tentando encontrar uma saída e provavelmente estava preparado para qualquer coisa que eu fizesse, mas eu tinha que tentar. Aproximei-me lentamente do espelho, meus olhos fixos no reflexo distorcido que parecia cada vez mais real, mais ameaçador.
Cada passo que eu dava aumentava a pressão ao meu redor, como se o próprio ar estivesse ficando mais denso, mais difícil de respirar. Quando finalmente fiquei de frente para o espelho, a menos de 1 metro de distância, parei. Era agora ou nunca. Levantei a mão, hesitante, e toquei o vidro frio do espelho. No instante em que minha pele entrou em contato com a superfície, uma onda de energia percorreu meu corpo, me fazendo recuar. O espírito dentro do espelho sorriu novamente, um sorriso cruel e vitorioso. Ele sabia que eu não tinha muitas opções, mas eu estava decidido a lutar. Apertei os punhos, e com toda a força que consegui reunir, golpeei o espelho. O impacto foi forte, mas o vidro nem se mexeu. Era como se eu tivesse atingido uma parede de concreto, mas o espírito reagiu, sua expressão mudando para algo mais sombrio, mais ameaçador. Ele sabia que eu não ia desistir. Em um último ato de desespero, golpeei o espelho novamente, mas desta vez, senti algo diferente. Não era apenas o vidro que estava se quebrando, mas algo dentro de mim, uma conexão que eu nem sabia que existia. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, senti uma força puxando meu corpo para dentro do espelho. Lutei com todas as minhas forças, mas foi inútil. Em segundos, fui tragado para dentro da superfície fria, sendo engolido pela escuridão. A última coisa que vi foi o espírito, agora livre, assumindo meu lugar no mundo real, enquanto eu era preso dentro daquela prisão de vidro, condenado a repetir o ciclo eterno de desespero e vingança. A escuridão que me envolveu dentro do espelho era densa, sufocante. Senti como se estivesse afundando em um abismo sem fim, sem qualquer esperança de retorno. Tentei me mover, gritar, mas meu corpo não respondia. Tudo o que restava era a consciência de que eu estava preso, condenado a uma existência que não era mais minha. Do lado de fora, através do vidro, eu podia ver o espírito, agora em meu corpo, ajustando a gravata, se preparando para retomar a vida que eu havia deixado para trás. Ele sorriu satisfeito, como se finalmente tivesse conseguido o que queria. A sensação de impotência era esmagadora, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não era mais uma pessoa, mas uma sombra, um eco do que eu fui. A raiva, o desespero e o medo começaram a se transformar em algo mais sombrio, mais profundo. Comecei a entender o que havia acontecido com o antigo dono do prédio e como ele havia se tornado o espírito vingativo que agora ocupava meu lugar. Ele não era mais humano, assim como eu não era mais. Eu era apenas uma parte do espelho agora, uma nova entidade, esperando a próxima vítima. O tempo dentro do espelho não tinha o mesmo significado. Os minutos pareciam se arrastar por horas, e as horas por dias. E tudo o que eu podia fazer era observar. Observei o espírito usando meu corpo, vivendo minha vida, e cada dia que passava, a raiva dentro de mim crescia. Eu sabia que, eventualmente, alguém mais acabaria caindo na mesma armadilha. E quando isso acontecesse, eu estaria lá, pronto para fazer o que precisava ser feito. O prédio continuou a operar como sempre, mas aqueles que trabalhavam ali começaram a notar as mesmas coisas que eu notei. Os reflexos nos espelhos que não pareciam exatamente certos, as portas que surgiam onde não deveriam, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado. E assim, o ciclo continuou. O espírito, agora livre, vivia minha vida, enquanto eu, preso no espelho, me preparava para o dia em que poderia tentar escapar, porque no fim das contas, ninguém estava realmente seguro naquele prédio. Eu não fui o primeiro, e sabia que não seria o último. E enquanto esperava, tudo o que podia fazer era observar, esperando pelo momento em que outro desavisado olhasse para o espelho e visse não apenas seu reflexo, mas a ameaça que agora habitava lá dentro. Quando aceitei o trabalho de segurança noturno naquela transportadora isolada, não sabia exatamente no que estava me metendo. Era um emprego como outro qualquer, mas o que me atraiu foi o salário. Precisava de estabilidade financeira, e apesar da localização afastada, parecia um bom negócio. O gerente,
um homem calado e de poucas palavras, me entregou as chaves e os manuais com uma pressa quase desconcertante, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. A noite caiu rápido e a sensação de solidão foi imediata. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante dos caminhões na rodovia e pelo vento gelado que soprava através das brechas nas paredes de concreto. Olhei ao redor, me familiarizando com o lugar. Galpões enormes, o pátio vazio, a cerca alta. Tudo parecia normal, mas havia algo no ar. Um desconforto que eu não conseguia identificar. Conforme caminhava pelas áreas externas, lembrei dos boatos que ouvi dos funcionários durante o treinamento. Diziam que o lugar tinha histórias sinistras, mas, como em qualquer outro emprego, ignorei. Afinal, era apenas uma transportadora, certo? Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Na terceira noite, o tempo mudou. Uma tempestade começou a se formar e as rajadas de vento se tornaram mais intensas. As luzes do pátio piscavam, quase como se a eletricidade estivesse lutando para se manter. Durante uma das minhas rondas, algo me chamou a atenção. No meio do pátio, a lama estava marcada por pegadas. Parei, tentando entender o que estava vendo. As pegadas eram recentes, afundadas o suficiente para mostrar que alguém ou algo havia passado por ali há pouco tempo. Olhei ao redor, esperando ver alguém, mas o pátio estava deserto, só o barulho da chuva caindo sobre o concreto. Por um momento, pensei em ignorar. Talvez fosse um animal ou alguém que passou antes de eu chegar. Mas não consegui deixar de me sentir inquieto. Algo naquelas pegadas não fazia sentido. Continuei a ronda, mas a sensação de que estava sendo observado não me deixava em paz. Eu estava sozinho, mas as pegadas diziam outra coisa. Quem ou o que poderia ter deixado aquelas marcas? Decidi que na próxima noite ficaria de olho. Não sabia ainda, mas aquilo era só o começo de algo muito maior e muito mais assustador do que eu poderia imaginar. Na noite seguinte, a tempestade continuava e eu estava ainda mais alerta. A imagem das pegadas não saía da minha cabeça. Cada ruído estranho, cada sombra que o vento movia, parecia ter um significado oculto. Quando comecei a ronda, logo percebi que algo estava diferente. As pegadas estavam de volta, mas dessa vez, pareciam estar mais espalhadas, como se quem as fez tivesse circulado pelo pátio várias vezes. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho, como se estivesse caçando alguma coisa. As pegadas estavam frescas, ainda brilhando sob a luz fraca das lâmpadas do pátio. O padrão delas era estranho, como se quem as tivesse feito estivesse andando sem rumo. Senti um arrepio subir pela espinha. Estava sozinho ali. Não havia ninguém mais que pudesse estar andando por aquele pátio. Resolvi seguir as pegadas. Elas serpenteavam pelo pátio, às vezes indo para lugares onde ninguém teria motivo para estar. De repente percebi que elas estavam me guiando para o centro do pátio, onde a luz era mais fraca e as sombras se amontoavam. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava muito errado, mas eu precisava saber o que era. Quando cheguei ao centro do pátio, lá estava ela. Uma figura sombria, parada, imóvel, como se estivesse me esperando. A luz da minha lanterna parecia ser absorvida por aquela forma, criando um vazio ao redor que era impossível de ignorar. Senti uma mistura de medo e curiosidade, algo que me puxava para mais perto, mesmo quando minha mente gritava para eu correr na direção oposta. Tentei me aproximar devagar, mantendo a lanterna fixa naquela sombra, mas quanto mais me aproximava, mais a sombra parecia se expandir, como se quisesse me engolir. Quando estava a poucos metros de distância, finalmente entendi. A luz da minha lanterna passava direto por ela, como se fosse feita de fumaça ou de nada. Dei um passo para trás, sentindo o chão tremer levemente sob meus pés. O que era aquilo? Uma ilusão? Algum tipo de fenômeno que eu não conseguia explicar? Tentei me convencer de que estava vendo coisas, que o cansaço e a tensão estavam me pregando peças. Mas a sombra estava lá, me encarando sem olhos, sem forma definida, mas com uma presença que era impossível ignorar.
Era como se o próprio vazio tivesse ganhado vida. E naquele momento, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquela noite, eu não conseguia parar de pensar na sombra. Ela dominava meus pensamentos durante o dia. E quando a noite caía, o medo de encontrá-la novamente me mantinha em constante alerta. Algo dentro de mim dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Durante uma das minhas pausas, decidi investigar a história da transportadora. Conversei com alguns dos funcionários mais antigos, mas a maioria evitava falar sobre o assunto. Finalmente, um dos motoristas, um homem idoso que trabalhava lá há décadas, me contou uma história que fez meu sangue gelar. Anos atrás, um segurança havia desaparecido durante uma noite de tempestade, exatamente como as que eu estava enfrentando. O homem foi visto pela última vez no pátio, fazendo sua ronda. No dia seguinte, encontraram apenas suas botas e seu rádio, ambos cobertos de lama e deixados no centro do pátio. A polícia investigou, mas nunca encontrou nada. Ele simplesmente desapareceu. Essa revelação me abalou profundamente. Eu estava seguindo os passos de um homem que, ao que tudo indicava, tinha sido engolido pelo mesmo mistério que agora me cercava. E algo me dizia que a sombra era a chave para entender o que realmente aconteceu. Eu sabia que investigar mais a fundo era uma decisão perigosa, mas algo dentro de mim não me deixava desistir. A curiosidade e o medo se misturavam, criando um impulso incontrolável de voltar ao pátio e confrontar o que quer que fosse aquela sombra. Talvez fosse loucura, mas eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. A noite estava ainda mais escura e tempestuosa quando decidi que era hora de agir. Vesti minha capa de chuva, peguei a lanterna e me dirigi ao pátio. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior, como se o próprio ar estivesse conspirando para me segurar. O vento uivava ao redor e a chuva batia forte contra o concreto, mas eu não podia voltar atrás. Quando cheguei ao centro do pátio, o lugar onde a sombra havia aparecido pela primeira vez, parei. A escuridão parecia mais densa ali, como se fosse um manto cobrindo algo terrível. Liguei a lanterna e apontei para o local exato onde eu havia visto a figura sombria. E lá estava ela novamente, imóvel, mas com uma presença ainda mais opressora. Respirei fundo, tentando controlar o medo que ameaçava me paralisar. Sabia que não havia mais volta. Eu precisava enfrentar a sombra, descobrir o que ela queria e, se possível, sobreviver para contar a história. No centro do pátio, a sombra estava ali, tão imponente quanto antes. Mas agora havia algo diferente. Ela parecia mais definida, quase como se estivesse ganhando forma, se tornando algo mais real. A luz da minha lanterna ainda era engolida por aquele vazio, mas eu não conseguia desviar o olhar. Senti que estava à beira de um abismo, e um passo a mais poderia me arrastar para um lugar de onde eu nunca mais voltaria. Tentei falar, chamar por alguém, qualquer coisa que pudesse romper aquele silêncio opressor, mas minha voz não saiu. Era como se o medo tivesse arrancado as palavras da minha garganta. Com a mão trêmula, dei um passo à frente, tentando me aproximar mais uma vez daquela presença que desafiava a lógica e a sanidade. Quando me aproximei, a sombra começou a se mover, não como uma pessoa, mas como uma névoa espessa, ondulando no ar. Ela se expandiu, envolvendo tudo ao meu redor. A escuridão era tão densa que eu não conseguia ver nada além do breu absoluto. Tentei recuar, mas era tarde demais. A sombra me engoliu e senti uma queda vertiginosa, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. De repente, tudo ficou quieto. A tempestade, o vento, a chuva, tudo se silenciou. Estava sozinho no meio do nada, envolto por uma escuridão que parecia não ter fim. Eu sabia, naquele momento, que não havia mais retorno. A sombra havia me levado, assim como levou o outro segurança. Agora, eu fazia parte daquele mistério. Acordei no que parecia ser um lugar diferente. Ainda estava escuro, mas a sensação era diferente. Não havia mais o frio cortante da tempestade, nem o som do vento ou da chuva. Tudo estava quieto, quieto demais. Meu corpo estava pesado, como se tivesse sido drenado de toda a energia.
Tentei me levantar, mas as forças não respondiam. Olhei ao redor e vi que estava deitado no centro do pátio, exatamente onde havia encontrado a sombra. Mas algo estava errado. O lugar parecia ter mudado. As sombras ao redor eram mais densas, mais vivas, como se estivessem pulsando com uma energia própria. Senti que não estava sozinho, que algo, ou alguém, estava me observando. Foi então que vi as botas e o rádio do antigo segurança, abandonados a poucos metros de mim, cobertos de lama e umidade. Meu coração disparou. Entendi, naquele instante, que estava condenado a compartilhar o mesmo destino. A sombra não era apenas uma presença. Ela era uma armadilha. Um predador que se alimentava de quem ousasse cruzar seu caminho. Eu tentei resistir, gritar por ajuda, mas sabia que era inútil. A sombra havia me pegado, assim como fez com o outro. E assim, o ciclo continuou. A transportadora seguiria em frente, novas pessoas seriam contratadas, e eu me tornaria mais uma história perdida, mais uma lenda para assombrar aqueles que viriam depois de mim.